meditaremos do versículo 18 ao 29. Hoje nós concluiremos o capítulo 2 de 1 João. Estamos hoje no 7º estudo, nessa carta tão importante, irmãos, do apóstolo amado, na ocasião já idoso, João, que era um pescador. Jesus o chamou, fez dele, irmãos, um dos maiores homens que pisou nessa terra. O homem que teve a visão do Apocalipse, que viu ruas de ouro. Na verdade, não pense em ruas de ouro como sendo esse ouro que é feita essa aliança, mas foi a forma que ele pôde descrever, porque o material que é feito aquela rua não tem aqui na terra. Então, o jeito que ele achou, a palavra que ele achou para descrever foi ouro. 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vós tendes a unção do Santo, ou vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Ou vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Versículo 21. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém vos ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. É aquele tipo de texto, irmão, que às vezes usa umas palavras que parece que a gente tem que ler de novo, não é, para entender. Algumas palavras que se repetem, algumas coisas. E sabe o que eu achei fantástico, irmãos, quando a gente começa a estudar uma epístola como essa? É que a gente percebe, não quando a gente lê, mas quando a gente medita, você para tentar realmente entender o que o João está dizendo. Não é aquela leitura que a gente faz de manhã antes de trabalhar, que é atropelada, que você não sabe nem perguntar de noite, você não sabe nem o que você leu. Aquilo que você para meditar. O que está escrito aqui? Quando a gente medita com cuidado, irmãos, a gente percebe que o Espírito Santo, que Deus, por meio dos apóstolos, tinham não apenas a preocupação de fazer as pessoas crerem, mas tinham a preocupação de saber no que elas criam. O que eu quero dizer? Para eles não bastava a fé em si, uma fé como sendo uma fé subjetiva, uma fé neutra, uma fé estranha, uma fé na fé. Eles queriam saber o seguinte: qual era a base da fé? Qual é o conteúdo da fé? A fé cristã, irmãos, ela é firme, ela é sólida, porque ela não é uma fé assim, em qualquer coisa. Eu creio, em qualquer coisa. Não, ela tem fundamento.
Por que eu digo isso, irmãos? Porque uma das características da igreja moderna, a igreja de hoje, irmãos, é dizer que a fé em si ela é suficiente. Ela não está importando, irmãos, em saber detalhes, em saber a base sobre a fé. O que importa é o povo estar reunido toda semana, mas não importa saber, irmãos, qual é o conteúdo que este povo carrega. Pedro vai dizer assim: vocês precisam saber qual é a razão da vossa esperança, qual é o conteúdo, no que vocês creem. Você entende isso? Porque às vezes, irmãos, algumas pessoas olham para um texto como esse e acham um tanto quanto burocrático, é difícil, deixa esse negócio para lá, vou pensar na multiplicação dos pães, que é mais fácil. Não. As igrejas hoje dizem o seguinte: a doutrina que o povo crê não importa, o importante é a sinceridade que há no coração. Será, irmãos? Será? Será que somente a sinceridade, irmãos, é suficiente para salvar alguém? Você imagina uma enfermeira que está atendendo um paciente numa UTI e ela é muito sincera. Ela deseja muito que aquele paciente melhore. Ela deseja muito que aquele paciente tenha alta, se recupere e vá para a sua casa. Ela é muito sincera, né, nesse desejo dela. Mas, na hora que ela foi medicar o paciente, ela inverteu lá o remédio e deu um remédio fatal. A sinceridade dela vai salvar o paciente? Não importa a sinceridade. O que importa é a verdade. No que você crê. E a igreja hoje não quer parar para pensar, a gente não quer parar para pensar nem no que nós mesmos cremos. Onde está a nossa fé? O fato, irmãos, de alguém ser sincero não significa que aquilo é verdadeiro. A enfermeira foi muito sincera em dar um remédio na expectativa de que o paciente melhorasse. Mas não melhorou, ela matou ele. Você entende isso? Então, a reflexão que João nos leva, irmãos, é para algo mais sólido. A mentalidade dos apóstolos, irmãos, era assim, muito mais do que sinceridade, eles queriam levar as pessoas à verdade. Não basta ser sincero, você precisa estar na verdade. A gente sempre ouve essa história, né, de que no inferno há muitas pessoas sinceras. Mas a sinceridade não resolveu, não salvou. Porque o que vai salvar é a verdade. Não basta as pessoas andarem no amor, elas precisam andar na verdade. A sinceridade sem a verdade ela é inútil perante a Bíblia. E é por isso que a gente se depara na Bíblia com um texto como esse. Porque está questionando aqui, irmãos, na verdade, o conteúdo, a base, o quão sólida é a nossa fé. E aí, quando você chega num texto como esse que vai falar da verdade, irmãos, você distingue o verdadeiro do falso. É a verdade, irmãos, que vai demonstrar, irmãos, quem é quem. E João vai começar dizendo o seguinte, num texto como esse, que o tempo vai revelar quem somos, ou seja, eles, João vai falar muito disso, nós, eles, vós, eles. Filhinhos, esta é a última hora. João vai começar falando assim, ó, parem e pensem uma coisa, o tempo é a última hora. E quando João fala da última hora, irmãos, ele fala do tempo que se iniciou com a primeira vinda de Cristo e que vai até a segunda vinda, até o arrebatamento, até a segunda vinda de Cristo. A gente tem falado muito aqui sobre isso, que quando João fala da última hora, ele fala de duas coisas, do já e o ainda não. Lembra que eu tenho falado muito sobre isso? O já e o ainda não. A nossa vida espiritual, ela tem esses dois pontos. Já, ainda não. Você é salvo? Já, ainda não. Você, né, você conhece a Deus? Já, ainda não. Tudo parcial. Então, quando João fala desta última hora, ele está falando de um reino que já se manifestou, mas que ainda aguardamos a sua revelação plena. Aguardamos a sua revelação completa. Ele se revelou de forma parcial. Obviamente, irmãos, que esse termo, a última hora, deve ser compreendido de forma literal, até porque ele foi escrito há 2000 anos. Porque alguém fala, mas espera aí, João escreveu há 2000 anos, que já é a última hora, mas que hora longa? É no sentido de uma nova era, de um novo tempo, nesse sentido. Ele descreve, irmãos, um tipo de tempo, quando algo já se mostrou, mas se mostrou
de forma parcial. E João vai dizer que esta última hora, irmãos, qual é a atmosfera dela? Extremamente hostil a Cristo. Um tempo marcado, irmãos, pela operação do anticristo. A última hora é um tempo marcado pela operação do anticristo. O que é anticristo, irmãos? O anticristo, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é de se colocar contra Cristo, de se opor a Cristo. E o segundo sentido é de querer estar no lugar de Cristo. O anticristo, ele se opõe a Cristo e ao mesmo tempo ele quer estar no lugar de Cristo. O termo, quando fala que ele se opõe, fala de uma oposição. Quando fala que ele quer estar no lugar de, fala de uma imitação. Você sabia que o anticristo, ao mesmo tempo, olha só a operação do erro, ao mesmo tempo que ele se coloca contra Cristo, ele se faz como se fosse Cristo, ele imita a Cristo. É como se fosse assim, já que eu não consigo me opor a Cristo diante deste povo, que conhece a verdade, o que eu vou fazer? Eu vou me colocar no lugar de Cristo, como se eu fosse o Cristo para este povo. Você entende que a operação do anticristo, ela age em duas áreas. Contra nós e entre nós. Qual é a mais perigosa? Entre nós. Não é contra nós. E a ideia bíblica, irmãos, para o anticristo, é de uma pessoa que ainda vai se manifestar, ao mesmo tempo, irmãos, o cenário, o anticristo fala de um espírito, de uma, como eu falei há pouco, uma atmosfera, um ambiente, que já opera. Você tem dúvida, irmãos, que o espírito do anticristo já opera neste mundo? E esse espírito, irmãos, ele opera de forma universal, mundial, irmãos, tentando tirar, expurgar, acabar da terra tudo aquilo, irmãos, que leve a Cristo. Você tem dúvida que esse poder já opera no mundo? E ele opera no âmbito político, econômico, na educação, na religião. Ele busca banir, irmãos, qualquer valor, qualquer princípio, irmãos, que sejam regidos pelo Senhor Jesus. É um sistema, é um espírito, irmãos, que se opõe a Cristo, ao povo de Cristo, à fé, à palavra, à verdade. Eu falei no início da mensagem que os apóstolos e o Espírito Santo não está preocupado somente em nós crermos, mas no que nós cremos, qual é o conteúdo, a base da nossa fé. E esse Espírito, ele vai buscar atingir o quê? A base. O conteúdo da tua fé. Por isso, irmãos, que se preza tanto no meio do povo de Deus, culto de ensino, escola bíblica dominical, para a nossa base, irmãos, ser firme, irmãos, a gente precisa saber no que a gente crê. Uma vez eu ouvi de um pastor, eu falei, ele tem razão, ele falou assim, tem pessoas que só creem na verdade porque nunca falaram mentira para ela. Porque no dia que apresentar a mentira, ela vai ficar sem saber o que é o quê. Esse poder, irmãos, não se trata de uma teoria, é algo prático, irmãos. E João acrescenta, irmãos, uma informação importante aqui, fundamental. Porque eu volto a dizer, enquanto alguns se opõem à verdade, outros vão surgir no nosso meio como joio. E sabe, irmãos, esses crentes que surgiram lá naquela igreja, naquela época, e que estão no nosso meio ainda, eles se achavam, irmãos, crentes evoluídos. O que é crente evoluído, irmãos? Eles diziam o seguinte, não, nós somos um de vocês. Nós também conhecemos a verdade que vocês pregam. Nós também pregamos essa verdade. Mas agora nós encontramos algo maior. Algo melhor. E que pode ser acrescentado a isso que vocês já creem. É uma novidade. Você já se encontrou com alguém que a pessoa falou assim, você ainda está naquela igreja?
Você ainda faz parte. Ah, não é possível. Você não evoluiu, não. Você não acompanhou, não. Você ainda está lá. Na Assembleia de Deus ainda. Não, esse negócio aí é arcaico, é atrasado, é insuficiente. Não, que é isso? Você ainda está lá, não acredito. Você precisa pertencer agora a um negócio mais evoluído. Porque agora a nossa teologia ela está acompanhada de uma filosofia, de uma psicologia. Agora o nosso pastor não é só um pastor, ele é coaching. Ele ensina você como é que você ganha dinheiro, como é que você alcança sucesso na vida. Ele tem um livro, inclusive, os 10 passos para a felicidade plena. Você ainda está lá naquela doutrina velha? Sim. E aí o apóstolo João, irmãos, vem abrir os nossos olhos para dizer o seguinte: esses que saíram... E aí, irmãos, eu quero confessar um pecado aqui, enquanto eu falo. Me veio algumas imagens na cabeça de algumas pessoas. Que Deus me ajude, que Deus me guarde. Mas esses que saíram do vosso meio, nunca fizeram parte, nunca pertenceram, nunca foram de verdade. Que Deus guarde você, viu? Que essas imagens não venham sobre vós. Era como se fosse o seguinte: eles achavam que estavam saindo, mas na verdade era Deus quem estava tirando. Não foi eles que saíram, foi Deus que tirou. Tem muita gente, irmãos, que sai do nosso meio falando: não, é uma opção do meu coração. Eu escolhi, mal sabe ela, que é Deus tirando. Não estou querendo pregar, irmãos, que só nós somos salvos, de jeito nenhum, não é nada disso, irmãos. Às vezes é um propósito de Deus, sim, com uma pessoa, mas eu digo que quando a pessoa sai, irmãos, não às vezes simplesmente do nosso meio, mas sai da palavra. Sair do nosso meio, irmãos, se eu congregar em outro lugar por algum motivo, sem problema algum. Às vezes é propósito de Deus, a pessoa fala, Deus vai... A pessoa às vezes cresce, mas é sair da palavra, irmãos. E aí tá lá falando mal da palavra. Não, agora a gente... É outra visão, eu recebi uma visão nova. E Paulo vai dizer assim: mas vocês permanecem. Eu gostei muito disso, irmãos. Vocês permanecem, vocês ficam. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E não é por força nossa, irmãos. É a graça de Deus que nos sustenta. Estou na palavra, irmãos, há mais de 20 anos. Há 23 anos. E parece que foi ontem. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei, que eu olhava para crentes com 3 anos de igreja, eu falava: será que eu vou aguentar 3 anos? Eu olhava para outros com 5 anos, será que eu vou ficar 5 anos? Será que eu vou conseguir ficar 5 anos? Lutar. Porque ao mesmo tempo eu via muito sair. Eu olhava para outros, meu Deus, está há 20 anos, esse daí já não tem mais jeito. Esse daí vai ficar mesmo. Tá? É a graça que nos sustenta, irmãos. E passamos luta, e passamos prova, e passamos enfermidades, e passamos privações, mas estamos aqui. Louvado seja Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês permanecem porque vocês têm convosco 2 coisas: a unção e o conhecimento. Paulo vai falar a unção do santo. É a garantia de que vocês não cairão no engano, vocês possuem a unção. Lembra lá do Salmo 23, que o pastor unges a minha cabeça com óleo? O pastor colocava a unção, irmãos, aquele óleo na cabeça da ovelha, para que as moscas não viessem ali, irmãos, perturbar. Às vezes entrava no focinho da ovelha, no nariz da ovelha, sei lá como é que chama, e causava enfermidade, irmãos, na cabeça da ovelha. Então o pastor ungia com óleo, irmãos, para proteger a ovelha. Essa unção está sobre nós, irmãos. E não devemos entender, irmãos, essa palavra unção com sentido errado, porque ela é muito distorcida no meio pentecostal. Unção, irmãos, não é barulho, pular, não é nada disso. A unção, irmãos, no Antigo Testamento, era quando um profeta, um sacerdote, um rei, ia ser separado para o seu ofício. Então, o sacerdote ia lá, alguém ia lá e ungia, pegava um chifre, e literalmente um chifre mesmo de azeite, enchia aquele chifre de óleo,
e derramava sobre a cabeça daquela pessoa, quer dizer, você foi ungida, você foi preparada, você foi habilitada por Deus para exercer o ofício de sacerdote, de rei ou de profeta. Essa era a unção do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, irmãos, essa questão da unção fala da presença do Espírito Santo que está sobre nós, iluminando a nossa cabeça, como se você estivesse com uma lanterna ali, está andando no escuro, mas você está vendo, Ele te mostra o caminho, Ele te mostra a verdade, Ele te guia. Então, irmãos, a unção que João diz respeito aqui, fala desse selo, é como se fosse um selo mesmo, um carimbo, uma garantia, que o Espírito Santo te dá. Isso capacita o teu entendimento a conhecer as verdades de Deus, e alguém chega com conversa mole, e você ainda está lá, claro que estou, rapaz, estou firme lá, estou convicto lá, e estou indo para o céu. E como diz o hino das crianças, se você não quer ir, se você não vai, não me impeça a mim, deixa eu ir. Estou lá, estou no mesmo lugar, irmãos. Então essa unção que João fala que é como se fosse um selo de propriedade, irmãos. É esse entendimento, irmãos, que nos guarda do erro. Vós tendes a unção de um santo. E aí João vai falar assim, vocês, com essa unção, vocês têm também um conhecimento, ou seja, vocês não precisam de algo novo. Permaneça naquilo que você já conhece. Vocês já receberam, vocês já possuem. A ordem, irmãos, é permanecer na doutrina, não ultrapassar a doutrina, irmãos, como alguns fazem. Porque eles, alegando esse conhecimento novo, é como se estivesse dizendo o seguinte, não, Cristo é insuficiente, precisamos de algo a mais. E João vai dizer o seguinte, que era uma doutrina, irmãos, diabólica. Sabe por que a doutrina diabólica? Porque era uma doutrina que não negava a Cristo. Ela não negava, mas ela apresentava uma versão falsificada de Cristo. Sabe o que Paulo falou? Ainda que alguém vos pregue um outro Cristo, falou para Gálatas, era esse outro Cristo que eles pregavam. Preste atenção, igreja. O maior perigo para a igreja hoje, você está achando que esse povo é lá daquela época de João? Que eles estão no nosso meio, irmãos. Está aí, na mídia, em todo lugar, irmãos, nas redes sociais, eles estão aí. O maior perigo, irmãos, para a igreja, não são aqueles que não creem em Cristo. Não são aqueles que não creem. Mas são aqueles, irmãos, que constroem um Cristo à sua maneira. Aqueles que falsificam um Cristo. Sabe qual é o problema, irmãos, de um Cristo falsificado? É que ele produz um cristão falsificado. Você entende isso? O grande perigo para a igreja hoje, irmãos, não são os ateus. São os crentes liberais. Quando eu falo liberais, eu falo aqueles que olham para a Bíblia, não como regra de fé, mas julgando a Bíblia. Será? Com isso eu concordo, com isso aqui não. Isso aqui faz parte para mim, isso daqui não. Por isso, irmãos, que a gente faz questão aqui de pregar estudo sistemático, que a gente prega toda a palavra. A gente não escolhe assunto. Eu vou no livro e tudo que o livro fala, a gente fala, irmãos. Toda a palavra de Deus. Mas alguns olham para ela, não. E aí vai construir um Cristo segundo o seu padrão. Aí ele vai pegar um texto, escolher alguns textos da Bíblia, que venham dizer aquilo que ele quer dizer. Agora, outros textos não, vamos colocar de lado. Esses textos não servem. Porque esses textos aqui vão desconstruir o Cristo que eu estou construindo, conforme a minha imagem. Então João diz, irmãos, que aqueles que estão falsificando o Cristo, qual é o problema deles? Eles não possuem o Pai. A ideia deles era, nós também temos o Pai. Embora o nosso Jesus seja um pouco diferente do Jesus de vocês, não. Irmãos, a gente vive hoje uma enorme carência de conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, em muitos púlpitos, a gente tem pessoas semi-analfabetas, biblicamente falando. Conhece quase nada da palavra de Deus. E aí, diante disso, o discurso é, a gente não precisa de doutrina, a gente precisa discutir relacionamentos. Eles dizem o seguinte, a igreja é lugar de comunhão. Estamos aqui, claro, a igreja é lugar de comunhão, é claro que sim. Mas antes da igreja ser lugar de comunhão, é um lugar de aprendizado, é um lugar de palavra, é um lugar de doutrina, é um lugar de ensino. Não
o pastor Hernandes Dias Lopes bate muito nessa tecla, não existe unidade fora da verdade. Tem que estar na verdade. Sabe o que é isso, irmãos? Um pastor inglês chegou para um camarada e falou assim, no que você crê? Sabe o que ele respondeu? Eu creio naquilo que a minha igreja crê. Então tá bom. No que a tua igreja crê? Aí ele respondeu, a minha igreja crê naquilo que eu creio. Então tá bom, no que você e a tua igreja creem? Nós cremos a mesma coisa. Ou seja, o camarada não sabia no que cria. Ele vai no embalo, ele vai na onda. Se perguntar para muito crente, no que você crê? Eu creio no que o meu pastor crê. Mas o que tem pastor que ele crê na mesma coisa que eu? Não diz nada, irmão. Fica dando, parece um cachorro dando em volta do rabo, né? Rodando em volta do rabo. Não é assim, irmãos. Não é assim. A gente precisa crescer. Irmãos, esses dias que estamos vivendo, irmãos, a gente precisa ter uma fé firme, sólida. Não basta estarmos juntos, isso é maravilha, isso é muito bom, irmãos. Não basta ter união no meio do povo, porque às vezes o povo está reunido, irmãos, mas está adorando o bezerro de ouro. Enquanto Moisés está lá no monte, preocupado com a lei, com a palavra. O povo está lá, mas o que importa é a união. Que união no meio de um bezerro? Não, mas o que importa é que a gente está se alegrando. Tem muita igreja que está assim, irmãos. Não estou falando mal de igreja nenhuma, não, mas tem muito lugar que está assim, inclusive da nossa denominação. Pode acontecer. Mas é que a gente está unido. Unido no quê? Mas olha o contraponto que João faz, irmãos. Mas vós, no versículo 20, vocês é diferente. Vós, eles não permanecem, vocês permanecem. Eles não se importam com coisas que eles acham secundárias, mas vocês sabem que são essenciais, que são importantes. Porque são coisas que guardam o crente, irmãos, a unção do santo, a palavra de Deus. O cristão, irmãos, é alguém conservador em sua teologia, irmãos. A gente não fica por aí buscando novidades, irmãos. Tem gente, irmãos, que olha para a Bíblia, deixa eu ver se eu vou achar algo novo nela. Eu vou nada, irmãos. O que a gente crê, irmãos, é na velha cruz, que está escrito no velho livro. Antigamente a gente falava velho livro preto, né? Hoje em dia a minha mesma é azul, tem várias cores, mas a gente crê ainda no velho livro, que fala sobre a velha cruz, que nos comunica, irmãos, a velha graça e que nos levará para o novo céu. É a velha doutrina, irmãos. O Paulo falou para Timóteo, nos últimos dias os homens terão coceira nos ouvidos, buscando novidades. Mas feliz é aquele, irmãos, que olha para a Bíblia não para buscar novidade, mas para encontrar nela a velha cruz. A velha cruz nos é suficiente. Quando João fala da nossa esperança, ele compara a nossa esperança com o quê, irmãos? Com uma âncora. E a âncora é algo que fica por aí, irmãos? Fica firme, fica parada, é conservadora. O vento vem, irmãos, bate, o vento passa, irmãos, e o negócio está lá, o navio está lá, irmãos, porque está ancorado, está parado, está firme, está seguro, irmãos. Então nós precisamos dessas duas asas, irmãos, para voarmos. A unção do Espírito e a palavra de Deus, a doutrina de Deus, o mandamento de Deus. Qual que é mais importante? A unção do Espírito ou a palavra de Deus? Pergunte para o passarinho, qual que é mais importante, a asa direita ou a esquerda? As duas andam juntas, irmãos. Então, irmãos, a grande conclusão, irmãos, da Bíblia, sabe qual é a grande pergunta da Bíblia? Quem é Jesus para você? Essa pergunta, irmãos, ela define o nosso destino. Essa pergunta é como os ladrões da cruz, irmãos. Nossa posição em relação à cruz, irmãos, define a nossa eternidade. Quem é o Jesus que você crê? Alguns vão dizer assim, não, eles não creem na Trindade. Mas qual o problema? Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, mas o que muda isso? O que é que muda se Jesus vem em carne ou se Jesus não vem em carne? Se era apenas um fantasma, como alguns dizem, um espírito. O que é que muda? Muda tudo.
Quem é Jesus para você? É o que está dizendo João, que quem nega o Filho não tem o Pai. Alguns vão dizer assim, não, ele foi apenas um exemplo de amor ao próximo, um exemplo de moralidade, ele foi apenas um grande mestre, que trouxe boas doutrinas. Não, ele foi muito mais do que isso. Para você, quem é Jesus? É o que João está dizendo. O Cristo, como disse Pedro, é o Filho do Deus vivo. O caminho, a verdade, a vida, a porta, a única porta. Aquele que me fez nascer de novo, aquele que morreu por mim. Aquele que vem em carne, se encarnou, morreu em carne, ressuscitou em carne, está ao céu. E que um dia voltará para me buscar. A igreja, irmãos, tem que ter fé firme, sólida. A nossa fé tem base, irmãos. A nossa fé não é algo... A gente para e a gente pensa sobre isso. E é isso, irmãos, que nos sustenta na jornada. É isso que nos faz permanecer nele. Que Deus abençoe a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe você, meu irmão, que tem acompanhado esses estudos de terça, da palavra de Deus, seja aqui, seja em sua casa. Que Deus te dê crescimento. Você não percebe, sabia? Mas isso faz uma diferença na tua vida. Como faz diferença na minha, irmãos. A gente não percebe. Não estamos aqui perdendo tempo, não, irmãos. Estamos aqui porque não temos nada para fazer. Estamos aqui porque cremos na palavra. Estamos aqui porque somos alimentados pela palavra. E louvado seja Deus por isso.